quer ter uma vida vitoriosa com Deus, na realidade é o que mais desejamos. Você aí que já aceitou Jesus Cristo, já está com Deus, já tem lido a Bíblia, já vai à sua igreja, mas às vezes está faltando você conhecer um pouco mais o que Deus tem para você. Na realidade, nós já estivemos falando aqui no nosso canal mais ou menos sobre este assunto. E o assunto está principalmente naquele texto de Efésios 6:11, que diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Então nós vamos nos deter basicamente neste versículo e nos seguintes, que está ali em Efésios 6. E vai ser muito importante para que você possa entender um pouco mais o que Deus tem para você. Na época de Jesus, nós tínhamos aí o soldado romano, que está ilustrado aí nessa figura. Capacete, ele tinha couraça, ele tinha o escudo, ele tinha o cinto, ele tinha a espada, ele tinha as sandálias. Então Paulo fez ali uma comparação mostrando que essa armadura também pode ser utilizada de uma maneira espiritual. E é nisso que nós vamos estar hoje falando contigo. Bom, para início de conversa, nós sabemos que a armadura de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. O maior propósito da armadura de Deus é o quê? É que você se defenda e vença o inimigo todos os dias. Em Efésios, como eu já falei, Efésios 6:11, diz basicamente isso. Então, você precisa estar preparado para o que der e vier. Né? Quando a gente lê ali em Efésios 6:12, é nos indicado claramente que a luta de um cristão não é contra as pessoas, mas contra Satanás. Então, Efésios 6:12, nós podemos ler aqui: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é por aí que você tem que começar a compreender como é importante essa armadura. Tá bom? Então, vamos iniciando, portanto, quais seriam os itens principais? Bom, ali diz que nós precisamos estar sempre nos cingindo com a verdade. Efésios 6:14. Então é importante que você, como cristão, tenha a verdade ao seu lado. Porque o maior golpe baixo do inimigo é a mentira. A verdade e a mentira são opostos. Deus é a verdade e o inimigo é a mentira. Isso você já sabe. Então o significado de tudo isso é que você precisa viver a verdade. Você tem que deixar essa verdade fazer parte do seu ser, no seu interior. Você percebe, você já parou para pensar como é importante o relacionamento íntimo com as escrituras da Bíblia, com Deus, ter sempre Deus perto de você, as palavras de Deus perto da sua boca, do seu coração? Pois é, a Bíblia diz que é muito importante você ter isso. Então, o primeiro item, eu diria, que é estar firmes na verdade, né? Ali em Efésios 6:14, nós lemos: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O segundo item importante é que você precisa, como diz ali já no versículo 14, ter a couraça da justiça.
Então, a couraça da justiça. O que é a couraça? Para que serve essa couraça? Ela era colocada sobre o peito, sobre o abdômen, para proteger o coração e os órgãos vitais do soldado. Então, você é o soldado de Cristo. E o que o inimigo mais ataca em você é o seu coração. Então, você precisa guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, Provérbios 4:3. O coração está envolvido em nossa experiência cristã e a sua função é o quê? Amar a Deus. Então, o amor de Deus ele está presente quando cremos, quando somos batizados, quando vivemos a vida cristã. Sem amor não é possível nós vivemos nenhuma experiência espiritual. Você precisa ter amor no seu coração. Por isso, esse órgão é muito valioso, mas muito mesmo. Então você precisa ser justo consigo mesmo, aplicando a palavra de Deus no seu viver. Para quê? Para formar defesas que guardem o seu coração. Terceiro item, nós vamos aí dizer que está ali no capítulo 6, versículo 15, que diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E quer dizer isso? Quer dizer que os nossos pés são muito importantes para Cristo. Por quê? Porque através dele nós vamos pisar no território inimigo para resgatar pessoas para Deus. Como iremos fazer isso se os nossos pés não estiverem calçados com a preparação do Evangelho da paz? Ter os pés calçados com a preparação significa o quê? De estar disposto a anunciar o Evangelho a todo lugar, mesmo sendo território inimigo. Esses são os missionários que nós vemos aí. Então você precisa estar calçado, você precisa estar disposto a levar esse Evangelho. Nós temos também ali no versículo 16, em Efésios 6 ainda, que diz: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a fé em Deus, é o escudo, é aquilo que apaga todos os dardos do maligno. Então, o escudo é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo. O escudo mencionado nessa passagem é semelhante ao da imagem que nós vimos ainda agora. Era um escudo grande que protegia a maior parte do corpo. Então, nós precisamos ter a fé por meio da oração, orarmos bastante, estarmos juntos de Deus, lermos a palavra. E nós sempre dizemos assim. O quinto item seria tomar o capacete da salvação. No versículo 17 de Efésios nós lemos: tomai também o capacete da salvação. A cabeça é o membro que comanda o corpo. Se apresentar fraqueza, o que acontece? Está tudo perdido. Essa fraqueza ela aparece principalmente dentro da nossa mente, nos levando a questionar Deus, o que Ele nos ensina. Então você precisa tomar esse capacete da salvação para que sejamos guardados de toda a doutrina que Satanás usa para perverter-nos. E por último, nós temos que tomar a espada do Espírito, que seria a última parte da armadura de Deus. E nós lemos ali no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o próprio versículo já diz: precisamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa espada. A espada é a arma de ataque contra o inimigo de Deus. E arma maior não há. Então, através dela, nós vencemos todas as tentações que o maligno coloca diante de nós. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja a prosseguir. Então você precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus.
E assim, concluindo, nós podemos dizer que a oração é a chave. É a chave que você, de repente, abre um armário onde está guardada a armadura de Deus. É a oração também que é o lubrificante que você precisa para o bom funcionamento dela. Quando você orar, esse armário onde está a armadura, ele será aberto. Então você vai poder usar, orar sem cessar, manter comunhão com Deus. E Ele revelará a você cada golpe no inimigo, cada ação que você deve desferir contra o inimigo e vencer. Você precisa usar essa armadura todos os dias, mas tem dias que você não usa. Tem dias que parece que você está aí divagando em pensamentos e fazendo outras tarefas. Por isso você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos fazer uma pequena recapitulação aqui, para que você possa se lembrar. O primeiro é você ter a verdade, nada de mentira, e a verdade é Jesus Cristo. A segunda é você se vestir da couraça da justiça. Então você precisa ter a justiça no seu coração. Você precisa ser justo com você mesmo, aplicando a palavra de Deus. O terceiro é você calçar os pés com o evangelho da paz, é levar a palavra de Deus, seja lá aonde for, quando Deus quiser. Por quarto item, nós podemos dizer que é o escudo da fé. A fé é muito importante para que você possa vencer. Sem fé, você não pode vencer. É impossível. Quem crê em Deus, somente com fé em Deus. E quem te dá essa fé é o próprio Deus. Ali no item 5, o capacete da salvação. Então você já sabe que tem Jesus ao seu lado. Você já sabe qual é o caminho. Você não vai se deixar levar por doutrinas. Não, você vai estar sempre ali no caminho que Deus determinou para você. E o sexto que nós falamos ainda agora é tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, esse livro tão importante e maravilhoso que tanto falamos aqui no nosso canal. Então, são esses itens que eu tenho para você, para que você tenha uma vida vitoriosa. Tenho certeza que fazendo isso, colocando em ação a sua fé e seguindo esses itens que nós acabamos de citar, você terá uma vida vitoriosa com Deus. Mas tenha muita fé na sua oração e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame a Deus acima de tudo, ame ao próximo como a si mesmo, e você com certeza terá a vitória em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde, e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Amém.